quero convidá-los a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Reis. 1 Reis, no capítulo 14. Nós vamos ler a história de um rei, um tanto quanto desconhecido, porém um rei que você já certamente ouviu falar da família dele. Ele é filho de Salomão e neto, claro, de Davi. Como é o nome desse rei mesmo? Roboão, né? Ele é difícil de lembrar. Ele que brigou com um camarada chamado Jeroboão e dividiram o trono, dividiram o reinado, aliás, em Israel. Nós vamos ler 1 Reis 14, versos 21 a 28. Vamos falar sobre Roboão, mas sobre toda a história, ou enfim, como um continuador da história do seu pai e um exemplo a não seguir. Porque a gente aprende com quem fez certo e a gente aprende com quem fez errado também, né? Então a gente sempre pode aprender, e a palavra de Deus está aí para isso, para que a gente olhe e a gente possa compará-la à nossa vida, até para não ter o mesmo fim que este levou, que outros ainda pior, né? Acompanhe comigo. Enquanto isso, Roboão, filho de Salomão, reinava em Judá. Tinha 41 anos quando começou a reinar, e reinou por 17 anos em Jerusalém, a cidade que o Senhor havia escolhido dentre todas as tribos de Israel como lugar para o seu nome. A mãe de Roboão era uma mulher amonita, chamada Naamá. O povo de Judá fez o que era mal aos olhos do Senhor e provocou sua ira com os pecados que cometeu, pois foram ainda piores que os de seus antepassados. Construíram santuários idólatras e levantaram colunas sagradas e postes de Azerá em todos os montes e debaixo de toda árvore verdejante. Havia até mesmo prostitutos cultuais por toda a terra. O povo imitava as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. No 5º ano do reinado de Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu e atacou Jerusalém. Saqueou os tesouros do templo do Senhor e do palácio real. Roubou tudo, incluindo os escudos de ouro que Salomão havia feito. Mais tarde, o rei Roboão fez escudos de bronze para substituí-lo e os confiou aos oficiais da guarda que protegiam a entrada do palácio real. Sempre que o rei ia ao templo do Senhor, os guardas levavam os escudos e em seguida os devolviam à sala da guarda. Amém? Até aí. O final da história dele temos mais em 2 versos. Basicamente que ele morreu e foi sepultado na cidade de Davi, o seu avô, seu antepassado, e nada mais que isso. Que homem nada notável, né? Não existe a palavra desnotável, acho que não existe, mas se existisse seria um homem assim, desnotável. Passou desapercebido, a não ser pelos problemas que ele causou. Roboão é o jovem insensato, você lembra disso? Que quando Salomão morre e ele reina no seu lugar, o povo está muito aflito por causa da opressão de Salomão. Salomão tinha enriquecido toda a nação, mas com o povo tendo que trabalhar muitos impostos, né? E aí Roboão pergunta para os idosos e eles dizem assim, os sábios, né? Fala assim, olha Roboão, responde o povo que você vai ser um camarada tranquilo, um camarada sossegado, que vai dar para trabalhar contigo, né? Enquanto ele vai depois perguntar aos jovens, e aqui no caso de jovens são inexperientes, insensatos, eles dizem, que é isso, Roboão? Você tem que falar para eles que você vai ser pior que seu pai. E ele responde que a cintura do seu pai, no caso Salomão, era mais fina que o seu dedo mindinho, né? O que ele quer dizer? Eu vou ser muito mais, vocês vão ver, né? Como quem diz, calem a boca e façam o que eu quero. Então o povo se divide, porque não aguentavam mais essa opressão que estava no reinado de Salomão. Roboão, portanto, começa com a sua falta de sabedoria, dividindo o reino por causa disso, e convenhamos também, irmãos, por causa da arrogância dele. Ele não conseguiu se humilhar, ele não conseguiu ser humilde, e ele começa assim a história dele. Não teve a glória que seu pai teve, Salomão, e muito menos a glória que seu avô teve. Pensar que é um neto de Davi fazendo uma coisa dessa, mas o que deu errado? O que aconteceu que deu errado? É possível olhar para o problema e se desviar dele?
possível a gente olhar a história de Roboão, ainda que ele não tenha sido dos piores. Roboão não é um Acabe da vida, porque às vezes nós ficamos preocupados em não ser um Acabe. Que bom, né? Acabe é literalmente o cara que acabou com Israel, né? Ou fez muito mal a Israel. Casou com Jezabel, trouxe uma idolatria assim, enraizada no povo. O Roboão não, o Roboão é aquele meio errado, que não existe meio errado, né? Aquele que está errado, aquele que assim, você pensar bem, não foi tão ruim, não, mas é alguém que a gente não deve seguir, é um exemplo a não ser seguido, né? Diz o Provérbios do pai dele, aliás, né? 14:16, que o sábio olha o mal e se desvia. Então, que a gente seja sábio para olhar o que ele fez de errado e se desviar. A primeira lição que eu vejo de Roboão, que eu tiro dessa história que a gente leu, é que a grandeza vem de dentro. O primeiro verso, se você perceber, fala que Roboão começou a reinar com 41 anos, ele já era um homem feito, ainda mais naquela sociedade. 41 anos hoje já é uma idade de um adulto que já está respondendo por si mesmo. 41 anos, muitos já têm família, né? Ou se não tem, mas trabalham, se sustentam. Roboão era um homem formado. Roboão, ele reina na cidade de Jerusalém, e nada na Bíblia é dito por acaso, irmãos. A cidade dentre todas as tribos de Israel que Deus escolheu. Olha aí, grandeza no local, né? O local onde ele estava era uma grande cidade. Ele levava nas costas dele a história de Davi e de Salomão, como quem diz: passamos o bastão, meu amigo, vai lá. E nesse time que nós estamos ganhando, ele entrou nos 45 do segundo tempo, sendo 7-1 para o lado de Davi e Salomão, né? Era só manter, né? Mas ele não foi sábio. E outra coisa, ele levava o nome do Senhor, porque ele reinou na cidade de Jerusalém, e diz aqui o texto, na cidade que o Senhor colocou como lugar para o seu nome. Olha só, irmãos, que grandeza, mas ele não foi grande. Que nobreza, mas não foi nobre, né? Que quantas coisas boas que ele recebeu, mas ele não soube aproveitar. A grandeza não vem de fora, a grandeza não vem de cargos, de títulos, de coisas externas. Não, confiar nisso é falta de sabedoria. Quantas vezes nós confiamos nisso? Não, olha, eu sou pastor, então logo eu estou certo sempre. Não. A grandeza tem de ser construída em nosso interior. Nós devemos sempre olhar para nós e falar como o salmista diz: Senhor, sonda o meu coração. Provavelmente tenha sido até o avô dele que escreveu isso: sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. É isso que faz com que a gente seja grande. E o grande aqui, claro, não é ser aplaudido pelos outros, ser melhor que alguém, mas ser grande como o Senhor deseja, ser alguém que serve a Ele. Não é ter algo de grande nobreza que nos fará grande, porque às vezes a gente acha isso. Quando eu tiver o cargo, olha o cargo de Roboão, irmãos. Quando eu tiver o título, a diplomação, quando eu fizer tais e tais coisas, então eu serei grande. Às vezes nós pensamos: quando eu tiver o dinheiro, quando eu tiver o reconhecimento. Não, irmãos, a grandeza que o Senhor constrói em nós é por dentro, ou seja, é o caráter, é a vida de Jesus em nós, né? Não é isso que Paulo diz lá em Efésios 4, que os ministérios na igreja contribuem para que seja formado Cristo em nós, até que todos cheguemos à unidade da fé, medida do varão perfeito, estatura completa de Cristo. É isso que Deus está formando em nós, que Cristo, o que eu chamei aqui de grandeza de dentro, né? Cristo, e Deus está preocupado em formar o seu caráter, em formar uma pessoa que ama Jesus, acima do que você tem. Porque se fosse esse o caso de Roboão, quando ele recebesse o seu título de rei, ele saberia usá-lo. Esse é um caso para nós também, que nós estejamos preparados para o que o Senhor colocar na nossa mão, porque já fomos preparados por Ele. Que grande diferença do seu avô, que foi exatamente o contrário. O Roboão não tinha preparo, não tinha grandeza interna, então ele recebeu a grandeza externa e se perdeu. Já o seu avô, que era Davi, era grande por dentro, mas ainda não tinha nenhum cargo, né? Quem era Davi? Davi era um pastor de ovelhas, que ficava lá esquecido, foi até esquecido por Jessé, seu pai,
na hora de apresentar para Samuel para ungir algum rei. Lembra disso? E aí Davi, quando vai enfrentar Golias, ele fala para Saul, para convencer Saul: olha, eu fico lá no campo e de vez em quando vem um urso para atacar as ovelhas, eu vou em cima dele, mato o leão também. Que grandeza, irmãos, que homem sendo preparado por Deus. E aí Davi vai ao trono, mas é um salmista também, toca harpa, ou seja, ele já aprendeu a louvar o Senhor e engrandecer o Senhor antes de ser rei, antes mesmo de ter alguma função nesse sentido. O que Roboão não sabia, o que Roboão não percebeu. Outra coisa, a gente vai para frente e o texto continua dizendo que Judá se corrompeu de uma maneira terrível. Judá se corrompeu. Agora o povo começou a se tornar idólatra de uma maneira que a Bíblia diz que não havia acontecido antes. A idolatria tomou conta do povo de Israel. Irmãos, quando nós, pelo menos quando eu leio, quando a palavra fala sobre idolatria em Israel, eu imagino algumas religiões que nós ainda temos, como no Oriente, em que cada local se torna um local, vamos dizer assim, sagrado ou simbólico daquela religião, porque o povo de Israel é descrito como um povo que adorava os seus ídolos até nos bosques, as árvores. Eles consideravam que havia espíritos ou divindades ali. É uma idolatria que toma conta da cultura, um negócio extremamente profundo. A segunda coisa que eu percebo com o Roboão, com a sua queda, com o que eu não devo seguir, é que há coisas que não se pode tolerar. Há coisas que não se pode tolerar. Eu já contei aquela história tão boba, obviamente não verdadeira, mas que serve tanto para a gente, que um camarada recebeu uma casa do diabo. Ele recebeu uma casa do diabo. O diabo falou assim: essa casa é toda sua, é sua, faz o que você quiser com ela, porém eu vou colocar aqui um preguinho pequenininho, o preguinho é meu, só o prego, tá? A casa é sua, uma mansão. Ele falou assim: como eu sou esperto, sou um cara muito bom, E aí ele deu uma festa para alta socialite, um grande homem rico agora com aquela mansão, e no meio da festa, com aquelas pessoas tão importantes, chega alguém lá com um pedaço de carne já em putrefação, uma carniça, e coloca naquele prego, e aí ele vai dizer: ô rapaz, o que você está fazendo aqui? E a pessoa diz: olha, eu disse que o prego era meu, faço o que eu quiser com ele, É interessante esse exemplo. Por quê? Porque não dá para tolerar o que é intolerável. Neste caso aqui era a idolatria, Própria mãe de Roboão era de outro povo. A Bíblia não diz, mas eu fico me perguntando: será que ela não era idólatra? É provável, irmãos, porque o único povo que adorava a Deus, e ainda mais ou menos, ainda com esses erros, era o povo de Israel. A mãe diz aqui 2 vezes ainda que a mãe de Roboão era Naamá, uma amonita, ou seja, do povo de Amon, um povo idólatra também. Alguém já disse que o que é tolerado em uma geração é aplaudido em outra. O que é tolerado em uma geração é aplaudido em outra. Então há coisas que nós não podemos tolerar e dizer: tudo bem. O que não se pode tolerar, irmãos? Não se pode tolerar pecado. Porque às vezes quando nós falamos não se pode tolerar, a gente fica imaginando em algumas coisas que não são pecado. Não pode tolerar aquilo que eu não gosto. Não é o meu gosto ou não, é o que é contra a palavra do Senhor. Isso não devemos tolerar, o que é contra a palavra do Senhor. O que é meu gosto, nós conversamos, nós acertamos, eu cedo um pouco aqui, você cede um pouco ali, sem problema nenhum, Mas pecado não dá para tolerar. Foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Não tolere pecado. Mas não tolerar onde, irmãos? Porque facilmente a gente diz assim: verdade, olha o outro aí, o outro tem. Não tolerar pecado primeiro em mim, a começar em mim, para que assim as outras pessoas também possam seguir, ou para que eu tenha autoridade de dizer: eu já expulsei toda a idolatria do meu coração, portanto Israel vai ter que expulsar a idolatria também. Percebe? O que a gente tem que fazer então para não tolerar? E isso também é uma outra pergunta importante, irmãos, porque quando a gente fala em não tolerar, normalmente, penso eu, a gente pensa em apontar o dedo para os outros. Verdade, vou lá falar para os fulanos. Mas não tolerar algo começa com contrição, com arrependimento, com transformação. Senhor, será que há resquício de idolatria no meu coração? Será que existe algum pecado, seja em qualquer área em mim, que eu estou tolerando e eu quero deixar de lado isso? Porque isso, o que é tolerado, depois se torna
normal e depois se torna aplaudido até, seja em mim, seja na outra geração. Eu percebo aqui quão rapidamente as pessoas podem se perder em pecados, irmãos. Quão rapidamente. Pense na geração de Davi, um homem fiel ao Senhor, com as suas dificuldades, claro, mas um homem que buscava o Senhor. Salomão começa, a errar, e agora aqui o povo inteiro entra no pecado. Irmãos, parece que nós também devemos nos enxergar nesse povo aqui, porque como muitas vezes nós desejamos o pecado dos outros. Quem era o povo de Israel? O povo ao redor de Israel. A Bíblia diz aqui, e como eu disse, nada na Bíblia é por acaso. No final do verso 24, o povo imitava as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado diante dos israelitas. Às vezes nós desejamos os pecados até daqueles que estão perecendo, como o povo de Israel no deserto, fala assim: que saudade das carnes do Egito. Nem comia carne nem nada, mas está lá dizendo que saudade das carnes do Egito. E às vezes nós estamos dizendo assim: que saudade do pecado daqueles que estão perecendo. Às vezes é ruim estar na igreja porque o outro lá está lá fora, ele está fazendo um monte de coisa. A gente fica com aquele sentimentalismo, às vezes não declarado, mas no nosso coração. Nós não devemos desejar pecado e devemos confessar mesmo aquilo que começou a se assentar no nosso coração. Diz o Lutero que um passarinho ele pode até passar pela minha cabeça, mas se eu deixar ele fazer ninho já é complicado, já tem algum erro, É verdade que você e eu seremos tentados, irmãos. Algumas vezes o meu e o seu coração vão dizer assim: que saudade da idolatria, que saudade do Egito, Mas está repreendido esse negócio em nome de Jesus. Não vai ficar no meu coração, porque aquilo que eu acalento faz morada e me destrói. Portanto, tem coisa que não deve ser tolerada. A terceira coisa que eu percebo aqui, irmãos, tão importante, a partir do verso 25 acontece uma coisa triste, Com 5 anos que Roboão estava reinando, é pouco ainda, 5 anos para um rei. O avô dele reinou 40 anos, o pai dele reinou 40 anos, e o Saul também tinha reinado 40 anos, 40, 40, 40. Aí vem o Roboão, em 5 anos é o começo só, e em 5 anos já vem o rei do Egito, Sisaque, não é Isaac, tá, irmão? Sisaque. Ele vem e rouba os escudos de ouro. Que coisas preciosas, os escudos de ouro e os tesouros do templo e do palácio real. Tudo aquilo que Salomão tinha juntado, tudo que Salomão ajuntou, não tudo, mas uma boa parte daquela glória de Salomão, que a rainha de Sabá foi lá ver, falou: olha que coisa grandiosa, que testemunho ao Deus de Israel. Tudo isso, 5 anos depois, o Sisaque vai lá e fala assim: isso é meu, achado não é roubado, como se diz, Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? O legado vive nas pessoas. É uma frase do Max Lucado: o legado vive nas pessoas e não nas coisas. Salomão colocou um grande legado nas coisas, um grande legado. Foi glorioso para Salomão, mas foi tão rápido para Roboão perder. 5 anos. Não é assim que acontece com muita gente? Ele vive para as coisas. Talvez você já tenha visto isso, essa infelicidade. Vê um pai que trabalhou, construiu, fez um monte de coisa, deixa para o filho, em poucos anos tudo se acaba na mão dos filhos. E aí a gente fica olhando, se perguntando: lembra do pai que trabalhou tanto, que deixou tanto para os filhos? Os irmãos talvez mais antigos que eu já conhecem bem mais história, certamente já viram alguém assim. O legado de Salomão não deveria estar nos escudos de ouro e nos tesouros. O legado devia estar no filho dele, percebe? Devia estar nas pessoas. Porque você e eu, irmãos, nós deixaremos marcas em pessoas e não em coisas. E às vezes a gente fica dando tanto valor para as coisas. Existe o básico, sim. Como diz o apóstolo Paulo, qual eu já citei: tendo o que comer e com o que vestir, estejamos com isso contentes. Me parece que Paulo está dizendo assim: olha, se preocupar com as coisas é válido. Pensa aí em ter um teto onde morar, uma coberta nesse frio, um arroz com feijão, mas depois não perde mais tempo, não perde mais sono pensando nisso, porque daí para frente vai ser só preocupação. Você vai marcar a vida de pessoas. Você deixará o seu legado, a sua marca nas pessoas e não nas coisas. Você manterá aquilo que
você se doou para construir. Ou seja, você manterá aquilo que você construiu nas pessoas e não nas coisas. E você será mais satisfeito se você conseguir enxergar o valor de construir um legado ou o valor da riqueza que há nas pessoas. Por que eu estou dizendo isso? Porque foi o que aconteceu com Salomão. Salomão investiu tanto nas coisas. Se você ler Eclesiastes, você vai perceber que boa parte da vida dele foi fazendo construção, depois fazendo festa, depois fazendo outras coisas, juntando riqueza, para tentar entender o sentido da vida. Cadê o filho dele em Eclesiastes? Salomão chegou a uma boa conclusão de que uma boa coisa para a vida é aproveitar a vida com a pessoa que você ama, né? No caso dele, claro, com a mulher que ama, aproveitar a vida e agradecer a Deus. Que boa conclusão, que no final da vida nós temos que pensar que vamos dar conta a Deus. Mas eu não vejo Salomão dizendo assim: olha, eu preciso investir nas pessoas, eu preciso investir em Roboão, meu filho, ou qualquer que fosse o filho que iria reinar no lugar dele. No caso acabou sendo Roboão, né? Roboão não teve a grandeza do seu pai e perdeu a grandeza da herança. Aqui não tem a ver com dinheiro, irmãos, tem a ver com um legado, né? Se tivesse sido ensinado toda aquela sabedoria, ou boa parte da sabedoria de Salomão, talvez ele agisse diferente. Se Salomão tivesse olhado para o seu filho, tanto quanto olhou para suas construções humanas, quem sabe o legado de Salomão permaneceria mais tempo. O legado vive nas pessoas, e nós, como servos de Deus, somos chamados a investir muito mais em pessoas do que em coisas. Quais pessoas? Primeiro, comece com quem está na sua casa. Antes da gente ganhar todo mundo, a gente começa investindo com quem está na nossa casa, orando, buscando ao Senhor, sendo um conselheiro se necessário, sendo uma pessoa que apoia, sendo uma pessoa que evangeliza, que às vezes temos que evangelizar quem está dentro de casa, né? Porque o legado vive nas pessoas. Aquilo que nós deixaremos, a próxima geração será a geração de pessoas e não dos bancos. É muito bom o banco, né? Muito bom coisa que nós construímos, mas o legado não vai ficar nos bancos, né? Eu gosto muito de algumas coisas, né? Os irmãos sabem que eu gosto muito de investir em instrumento, gosto muito de instrumento, né? Mas é muito mais importante eu investir no Isaac do que em instrumento, né? Certamente. Tomara que eu consiga investir sempre nas duas coisas, né? No meu filho e em instrumento. Mas percebe, irmãos? Às vezes a gente perde a passada, às vezes a gente perde o equilíbrio, né? Por fim, a gente vê aqui o começo do fim. Esse é um exemplo a não seguir. Todo o amor ao Evangelho, irmãos, está a uma geração de acabar. Todo amor ao Evangelho está a uma geração de esfriar. E eu devo enfatizar isso para os irmãos. Na Coreia do Sul, teve um dos maiores avivamentos modernos que a gente já ouviu. Coreia do Sul, uma história maravilhosa. Na Coreia do Sul está ainda, creio eu, mas antigamente era maior ainda, a maior igreja do mundo. Se eu não me engano, eles haviam passado de 1 milhão de membros. Uma igreja, não é denominação não, uma igreja local, igreja X, né? De um pastor chamado Paul Yong-cho, falecido há pouco tempo. Uma geração, que seria talvez a geração que hoje está acima dos 50 anos, uma geração evangelizada. Eles vieram daquela divisão Coreia do Norte, Coreia do Sul, né? Com medo do comunismo da Coreia do Norte. Houve um avivamento na Coreia do Sul, pessoas se converteram. E aí eu li recentemente, fiquei muito triste, irmãos, a triste notícia de que apenas 3% dos jovens da Coreia do Sul se consideram evangélicos. 3%. Que o Senhor tenha misericórdia daquele povo, porque daqui 30 anos serão eles, esses jovens, que estarão à frente, que serão, apesar de já ser uma força, né? Mas que estarão à frente das igrejas, ou mesmo da nação. Está há uma geração de esfriar. Esse foi o começo do fim também em Salomão e Roboão, né? Há uma geração, eles perderam os recursos dele, tiveram que ficar com um escudo de bronze. E tem até um detalhe aqui que parece ser até meio cômico. Antes era escudo de ouro, agora escudo de bronze que os guardas só usam para receber o rei. Sabe aquela porcelana que você tem em casa, que eu sei que você tem em casa, que é só para visita importante, né? Era isso que eles faziam agora. Por quê? Porque não tem mais tanto recurso, perderam. Então abre lá o armário, pega o escudo, dá uma polida, imagino eu, recebe o rei, depois guarda de novo, porque nós não temos mais isso.
essa grandeza. Em uma geração isso se perdeu. Roboão é o começo da derrocada do que o seu avô e o que o seu pai construíram, né? Conselho de Paulo, 2 Timóteo 2,2 é: o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis que possam ensinar os outros também. Que conselho maravilhoso, é passar o bastão, é ensinar a próxima geração, ou ensinar alguém, é orar por pessoas, porque saber fazer não é o suficiente no reino. Não, saber fazer não é o suficiente, é preciso saber ensinar, saber se alegrar com o outro, saber chamar gente para trabalhar, delegar, reconhecer valor no outro. Isso também é importante. Talvez Salomão não tenha feito isso com o seu próprio filho, e que a gente possa fazer isso com a próxima geração. Eu não estou dizendo só de jovem e adolescente, que é a próxima geração, mas com os que estão aprendendo. Pode ser mais velho que eu, mais novo, não é isso, né? Mas para que a gente perceba como Deus trabalha, como Deus deseja trabalhar em nossas vidas e através de nós. Para a gente encerrar essa palavra, irmãos, quem pode ser o nosso professor nisso tudo? Quem que é o mestre por excelência e o rei por excelência? O próprio Jesus. Tudo aquilo que a gente lê dos reis na Bíblia, a gente tem que comparar com um rei por excelência. Tudo que na Bíblia estão falando de um rei limitado, ruim, idólatra, nós vamos até Jesus e pensamos: então é isso aqui que ele deveria ser, que Jesus é o molde do rei de verdade. Jesus tinha e provocou nos seus discípulos grandeza interna, por assim dizer, grandeza vinda de dentro. Jesus ensinava, Jesus falava com os discípulos, perguntava, os discípulos não sabiam responder, mandava os discípulos orar. O que Jesus estava fazendo? Construindo a grandeza interna, que lá no começo eu disse que o Roboão não tinha. Jesus tratou com amor os discípulos e a todos, mas não tolerou o intolerável. Ele chega no templo e expulsa os cambistas. Você lembra disso? Porque eles estavam fazendo uma espécie de corrupção com o templo do Senhor. É ali que Jesus diz que minha casa será chamada casa de oração. Jesus ensinava com amor, mas falava a verdade. Jesus falava sobre o inferno, irmãos. Por quê? Porque há coisas que não se tolera e as pessoas precisavam saber disso. Jesus não deixou, olha que interessante, Jesus não deixou nada construído, de construção. Nada contra a construção, você pode fazer isso, não tem problema. Mas Jesus investiu em uma comunidade cheia de amor e do conhecimento dele e cheia do Espírito Santo. Está vendo? Que rei por excelência, né? Ele lembra do legado que vive nas pessoas, ele investiu nas pessoas. E ele preparou os discípulos para continuarem, para viverem sem ele fisicamente. Ele estaria presente até a consumação dos séculos, mas preparou o coração dos discípulos para continuarem o trabalho. Jesus é o rei que Roboão não foi, e Jesus é o exemplo que nós precisamos. Se tem um exemplo a não seguir, que é Roboão, temos o exemplo a seguir, que é o próprio Jesus. Eu quero orar junto com você e quero te desafiar, entre algumas coisas, a pensar naquilo que o Espírito Santo, ou que o próprio Senhor, né, claro, precisa melhorar em você, que você acha que precisa crescer. Quem sabe Deus tem te incomodado a isso, e alguém que você pode orar, ou investir, ou mandar uma mensagem, ou fazer uma oração, sabe, alguém que você possa falar e abençoar, pensando em investir em alguém. Quem sabe é da sua casa, quem sabe mora perto de você, quem sabe está aqui sempre contigo na igreja, eu não sei, mas vamos pensar em alguém que a gente possa investir, nem que seja com uma palavra abençoadora, com uma oração, para que a gente olhe como Jesus olhou, né, investindo nas pessoas. Vamos orar? Obrigado, Senhor Jesus, pela Tua palavra. Obrigado porque mesmo com Roboão sendo um exemplo tão falho, e um exemplo a não ser seguido, na verdade, ainda assim nós podemos aprender, porque a Tua palavra é santa e sábia, e que a gente possa colocar isso em nosso coração, ser como Jesus, abençoar, investir nas pessoas, que nós possamos ser construídos de caráter, revestidos, e possamos frutificar do Teu Espírito Santo, Pai. São todas coisas que o Senhor quer trabalhar em mim, em nós, dentro da gente, Pai. Nos ajuda a ser assim, e nós queremos ver frutos, Senhor, frutos que abençoam as pessoas, frutos que levam as pessoas para próximo do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos pelas pessoas que estão ao nosso redor, família, vizinhos, amigos, irmãos aqui da igreja, irmãos de outras igrejas que nós conhecemos e amamos. Deus, nos ajuda a investir em pessoas,
para a honra e glória do Teu nome, porque cremos que essa é uma das coisas também que o Senhor deseja que a gente faça, Pai. Oramos gratos ao Senhor, sabendo que a missão que o Senhor tem para nós é tão grande, mas tão valiosa, Pai. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.